CSA voltou a apresentar a sua melhor versão de 2025 e em que momento? Contra um Grêmio jogando no Rei Pelé, que recebeu um grande público pela terceira fase da Copa do Brasil, com uma grande atuação de Brian, com uma grande atuação de Nicola, com a leitura muito interessante do Igor Magalhães colocando o Silas para dar mais proteção ao lado esquerdo do CSA e liberar um pouco mais o Enzo também, que foi importante no primeiro gol da equipe alagoana. Do outro lado foi um Grêmio que teve mais uma atuação ruim, como foram as outras na Copa do Brasil, como contra o São Raimundo, como foi também contra o Atlético. Vou trazer um pouco da minha avaliação em relação ao desenvolver do jogo, também trazendo avaliações individuais. Estou aqui com as escalações iniciais e com os nomes que entraram também durante o segundo tempo. Fique à vontade para trazer a sua avaliação também do que você viu do jogo. Fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Teremos no jogo da volta pré e pós também, assim como a gente tem muito conteúdo de Série C, de Série B, de Copa do Brasil e Primeira Divisão aqui no canal. Mas bora lá, primeiro trazendo um contexto das duas equipes, chegando, inclusive eu fiz no pré-jogo, trouxe um pouco do momento das duas equipes, mas para quem não viu, se tinha um CSA com esse fator mando de campo muito forte em 2025, não perdeu como mandante na temporada, um CSA que vinha em um momento de, apesar de 3 jogos de invencibilidade, vinha em um momento de algum abalo, principalmente a partir de algum reflexo do que houve na semifinal do Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas também. Era um grupo minimamente contestado nos momentos decisivos, com algumas quedas individuais também. O nome do Cachoeira com alguma queda individual. Outros nomes do grupo também tiveram algumas críticas nos momentos decisivos. Só que o CSA conseguiu girar essa chave muito bem. Talvez a partir do jogo contra o Náutico, no último final de semana pela Série C. Na Série C o CSA teve 2 empates e 1 vitória, então vinha ali minimamente com uma sequência de invencibilidade. Do outro lado se tinha esse fator de um Grêmio com o Mano buscando a primeira vitória, de um Grêmio que não passou ainda um fator de confiança para o torcedor na temporada, a partir dos próprios desempenhos em Copa do Brasil, no Campeonato Gaúcho e também no Campeonato Brasileiro. E aí o que dá para avaliar do jogo? Assim? O jogo foi de um CSA coletivamente melhor e de um Grêmio um tanto quanto perdido coletivamente, mas que quando apareceu nos momentos de exposição do CSA e apareceu a partir das forças individuais. Monsalve teve seus momentos ruins no primeiro tempo, mas conseguiu ser importante no gol do Bright White na primeira etapa. Se teve a figura do Alisson entrando muito bem no segundo tempo da equipe do Mano, mas para muito por aí. A avaliação positiva do Grêmio, ela vai muito a partir desse nome do Monsalve, que sofreu contestações e que viveu um bom momento, de um Bright White que conseguiu definir bem, de um Dodge que teve o seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, de um Alisson que conseguiu incomodar um pouco o CSA pelo lado direito quando entrou. Quando a gente vai traçar os destaques do CSA, tem muito mais elementos para a gente trabalhar. O primeiro deles, o CSA voltou a ter um jogo com a linha de meio de campo. Quando eu falo linha de meio de campo, tô colocando Brian, tô colocando Nicola, Camacho, Silas e Cachoeira na recomposição. Muito forte e um CSA muito forte no fator de leitura de linha de passe. Então o CSA fechava muito bem a linha de passe do Grêmio. E um CSA que quando recuperava essa bola no campo de ataque, o que era a tendência, o que foi a tendência no primeiro tempo, o CSA era muito vertical. Lembrou muito as primeiras semanas de 2025. Então o CSA rouba a bola, tenta conexões diretas para encontrar o gol adversário. O jogo, tanto no primeiro tempo como em parte do segundo tempo, acontece no campo de defesa do Grêmio. Ou com Kahneman, Gemerson, Marlon e João Pedro com a bola, tentando encontrar Dodi, Coelhar e o Edenilson, que foi uma dificuldade extrema do Grêmio, principalmente a partir dessa linha de meio de campo do CSA muito montada, esse cinturão de 3 volantes e os atacantes, e um atacante de lado e outro meio ofensivo fechando aqui o meio de campo. Ou então com o CSA tendo a bola. O CSA teve seus momentos de propor alguma coisa.
E foi um CSA que conseguiu propor melhor do que o Grêmio, tá? Em grande parte foi um Grêmio tentando sair, esbarrando nesse meio de campo do CSA, mas em alguns momentos o CSA também conseguiu ter algum poder de criação, com uma grande atuação do Brian, com uma grande atuação de Nicola, com Camacho dando suporte na saída de jogo, com a figura do Cachoeira com um pouco menos de evidência, mais um lado esquerdo funcionando bem por conta do Enzo. Então o que acontecia aqui com o CSA? Thiago Marques centralizado, Cachoeira caindo um pouco mais para dentro, Enzo avançando, Silas dando essa cobertura, a figura do Brian também aqui colando muito por dentro também, Felipe Albuquerque saindo, Nicola e tendo esse movimento aqui de um CSA com Betão, Islan e Camacho um pouco mais atrás, Nicola sendo esse primeiro homem um pouco mais avançado. Então a dinâmica do CSA foi muito a partir disso daí, Brian colando por aqui também, no primeiro tempo. Então se teve muito desse movimento, muito dessa ideia de quando o CSA tinha a bola. Então o CSA consegue abrir o placar num dos poucos momentos de escapada. E aí está um dos problemas do CSA, né? Por mais que o torcedor goste do Betão, por mais que o torcedor venha se agradando do Islan, mas o CSA, essa última linha de defesa do CSA, individualmente, na recomposição, ela é frágil. Principalmente quando você olha para a equipe adversária. Então tem o Monsalve, consegue encontrar o Bright White marca com algum espaço na área. Aí é o ponto da força individual do Grêmio. O Grêmio coletivamente muito mal. Como eu disse, que tentava sair dessa linha defensiva e não encontrava os homens de meio de campo. Então consegue empatar no primeiro tempo. Vou até botar aqui o ponto das ordens dos minutos, porque eu não anotei os minutos dos gols. Então CSA, voltando aqui lá no ponto do GE, o CSA consegue abrir o placar com o Thiago Marques aos 13-14, aos 22 tem o gol de empate do Grêmio, o primeiro tempo termina empatado, e aí a gente vai para uma avaliação do segundo tempo. As duas equipes não mexem no intervalo, mas aqui vocês podem ver os minutos do segundo tempo em que as mudanças aconteceram. Então, as duas equipes não mexem, só que aí tem o movimento do Mano com a entrada do Alisson no lugar do Monsalve. Monsalve vem para o lado direito, o Christian vem para o lado esquerdo. E o Monsalve, e assim, se tem um segundo tempo com o CSA, até pela intensidade que colocou na primeira etapa, o CSA naturalmente baixa um pouco a intensidade, e é um Grêmio que com a entrada do Alisson consegue incomodar um pouco mais pelo lado direito. Tem uma grande defesa do Gabriel Félix a partir de uma finalização do Alisson. Aos 10 minutos tem a entrada do Serrote também, que na transmissão, assim, e cada um tem a sua avaliação, eu posso estar muito errado na minha, mas na transmissão se teve uma boa avaliação do Serrote. Torcedores do Grêmio que por acaso estão por aqui queiram comentar. O Serrote foi relativamente bem com a bola, mas o Serrote sofreu com o Enzo, não sofreu tanto com o Cachoeira, porque o Cachoeira teve um jogo abaixo, mas o CSA conseguiu no segundo tempo ter bons movimentos pelo lado esquerdo, né? Até mais do que do primeiro tempo. O segundo tempo teve um Brian um pouco mais discreto em uma faixa do segundo tempo. Então tem essas duas primeiras mudanças do Grêmio, o Serrote no lugar do João Pedro, a entrada do Alisson no lugar do Monsalve. A entrada do Alisson fez bem ao Grêmio. Tem as mudanças de Cristaldo no lugar do Edenilson e de Camilo no lugar do Coelhar aos 17 minutos. 17 minutos do segundo tempo também teve Kevin no lugar do Nicola, aparentemente por algo físico, mas também teve o Nicola. Deixa eu até confirmar. Não, Nicola não estava amarelado. Foi aparentemente por algo físico a entrada do Kevin. 17 minutos teve a entrada do Igor Bahia também no lugar do Thiago Marques, né, que marcou o primeiro gol do CSA no confronto. Impressionante como o Thiago Marques consegue ter uma leitura de área boa, né? Como ele ataca bem o espaço, antecipa o defensor. Depois, quem mais? O Baianinho entrou no lugar do Silas, e aí o Baianinho veio mais para o lado direito. Foi um momento ali de um CSA saindo um pouco mais. E teve a entrada do Marcelinho no lugar do Cachoeira. Fundamental o Marcelinho ali, um Cachoeira que teve, assim como boa parte do grupo do CSA, uma queda individual a partir dos momentos decisivos. Do lado do Grêmio teve a saída do Dodge para a entrada do Ronald. Assim, e olhando para os minutos dos gols do segundo tempo, o Grêmio consegue a virada
já nos 34 do segundo tempo com o Dodge depois de um corte errado do Cachoeira. E aí vem a recuperação do CSA com Marcelinho aos 41 e a bela falta do Brian aos 46. E eu até, assim, tem algumas brincadeiras da internet, né, que falam, poxa, o Volpi é um chama-golaço. E mais um ele toma, né? Que golaço do Brian batendo falta. E no momento que o Brian vai pra bola, eu lembrei muito do Silas, né? Poxa, se o Silas estivesse em campo, poderia ser uma arma. Mas o Brian bate muito bem na bola. Coroa um pouco o que foi o jogo do Brian, principalmente o primeiro tempo. O Brian foi muito bem na primeira etapa. Mas assim, o resultado, eu acho que quando você avalia os 90 minutos e quando você avalia o que as duas equipes apresentaram coletivamente e individualmente, não estou falando que o CSA é melhor do que o Grêmio, mas o CSA entregou mais intensidade, o CSA com o Igor Magalhães entregou um pouco mais de leitura, o que não vinha acontecendo nos últimos jogos, né? Para torcedor do CSA que fala que eu passo muito pano para o Igor Magalhães, nos últimos jogos ele não vinha tendo uma boa leitura, mas a entrada do Silas hoje foi muito positiva para a figura do Enzo. E assim, quem sou eu também para estar falando de Igor Magalhães e de Mano Menezes, né? Mas assim, só para os torcedores que às vezes falam que eu passo pano para treinador. Então, nos últimos jogos o Igor não vinha tendo uma boa leitura, mas dessa vez a entrada do Silas foi importante demais, surpreendeu muita gente. Então, premia o que foi o fator da novidade do CSA, a leitura do Igor Magalhães, a boa atuação de Nicola, a boa atuação de Camacho, a excelente atuação no primeiro tempo de Brian, o fator Thiago Marques, né, o fator centroavante do CSA. Enfim, eu entendo que coletivamente foi um CSA melhor. O Grêmio teve muita dificuldade para encontrar as figuras de meio de campo, e a partir dessa dificuldade de encontrar as figuras de meio de campo, foi um Grêmio com dificuldade de propor jogo. E as figuras de ataque, sim, Bright White muito pouco municiado, mas quando foi conseguiu botar na rede. Christian muito discreto, tanto no primeiro tempo como no segundo, o Christian foi muito abaixo. As figuras da linha defensiva do Grêmio sofreram com esse meio de campo, esse cinturão de meio de campo do CSA. Enfim, CSA vai muito vivo ao Rio Grande do Sul. Acho que é um recado para quem menospreza o futebol. Assim. Tiveram muitas declarações da imprensa gaúcha no tom do se não vencer do CSA. Enfim, a gente tem muitas lições no futebol. Essa terceira fase da Copa do Brasil trouxe algumas, ou relembrou algumas, como o Internacional tendo dificuldade contra o Maracanã, como o Atlético que, se não fosse o erro da arbitragem, poderia ter sido derrotado para o Maringá. Enfim, a Copa do Brasil ela é repleta de lições. Se a gente olha o fator mata-mata, ele traz algumas lições de que, de fato, o que é feito o futebol. Mas é isso, acho que o CSA volta a apresentar sua melhor versão de 2025, marcando médio alto e sendo vertical na recuperação da posse. Mantém esse fator mando de campo muito forte, que é importante para a sequência da temporada também. E é um momento assim de comemorar, não é uma classificação, mas só o desempenho do CSA contra o Grêmio deve ser festejado. Tudo bem, não é um Grêmio brilhante, não é um Grêmio que a gente viu nas últimas temporadas, mas ainda assim é o Grêmio. Então isso tem esse ponto de avaliação. Deixa o joinha se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Se liga no canal, tem vários outros vídeos também se você quiser acompanhar. Série B um pouco mais em destaque, Série C também, as divisões de acesso. Mas de vez em quando eu trabalho sobre a primeira divisão também. Vou ficando por aqui, até a próxima.